Há uns anos tropecei nesta iluminura medieval do pintor Laurentius do Voltolina. Representa uma ala na Universidade de Bolonha. Entre os ouvintes há quem escute atentamente, há quem converse com o colega do lado, há quem não tenha, imagino, suportado o tédio e adormecido. A transmissão de conhecimento a partir de um púlpito para uma plateia mais ou menos passiva teve origem na evangelização religiosa, mas continuou a ser a norma séculos depois. Os meus dias de escola não foram muito diferentes desse modelo. Professor lá no alto, cá embaixo. Eu e os meus colegas, mais ou menos presentes. Desse tempo, lembro-me da vontade de aprender, do entusiasmo e da empatia de alguns professores. Mas também me lembro do medo de errar, da revolta contra o absurdo dos castigos e das mãos quentes depois das reguadas. 24 de uma vez. Nem sempre fui feliz na escola e penso que muitos jovens também não foram. E ainda não são. Hoje, mais do que nunca, somam-se as perguntas e a busca de respostas. Como deve ser a escola do futuro? Como pode a escola ajudar-nos finalmente a ser felizes? Não conheço nenhuma escola como esta. L'école, c'est une école dans laquelle on cherche à promouvoir le plus possible la liberté individuelle, la liberté d'autodétermination. Il faut imaginer comme une sorte de grande maison de vacances l'été avec plein de gens qui, selon leurs affinités, et le temps qu'il fait et les envies qu'ils ont ce jour-là, il se passe plein de choses différentes. A École Dynamique insere-se na linha de escolas democráticas onde os alunos têm grande flexibilidade para orientar o processo de aprendizagem. C'est une approche dans laquelle chaque personne, quel que soit son âge, est libre de faire les choix qui concernent sa vie à l'école. Et donc chaque personne est libre d'organiser sa journée et de décider de ses apprentissages. On ne considère pas qu'il y a quelqu'un qui a la casquette de professeur et qui n'a que cette casquette-là et qui est tout le temps professeur et que c'est à lui de nous enseigner et de nous apprendre. On pense d'ailleurs que souvent on n'apprend pas vraiment quelque chose à quelqu'un, c'est la personne qui apprend. Aqui não existem salas de aula, disciplinas, professores ou horários impostos. É uma escola que me enche de dúvidas e curiosidade. Ici, c'est notre logiciel de présence. Donc, quand on arrive aussi, on se marque sur cet outil pour dire qu'on est à l'école. Et puis, on se marque aussi quand on sort dans le quartier, quand on sort faire une petite balade ou quand on va, si on va même dans un autre quartier, si on décide d'aller au musée ou d'aller dans tel parc, parce que c'est possible et que ça peut compter aussi dans le temps de l'école. As crianças e os adolescentes que frequentam esta escola não têm hora de entrada. Ainda assim, existe uma regra de assiduidade. Devem passar pelo menos 25 horas semanais aqui. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui ne savait pas jouer le piano, la guitare, quelque chose comme ça, vous pouvez demander à un professeur de musique. Qu'on appelle un responsable des relations extérieures. Et donc, c'est quelqu'un qui est en charge d'aller chercher des ressources humaines à l'extérieur de l'école quand on en a besoin. Perceba a escolha do nome École Dynamique. Aqui o tempo passa ao sabor das motivações dos membros.
É neste dinamismo que cada um aprende o que lhe apetece. Le slogan rapide pour parler de l'école dynamique, c'est une école sans classe d'âge, sans programme, sans professeur. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est sans professeur imposé, sans classe d'âge imposée, sans programme imposé. C'est la coercition qu'on enlève ici. Os membros mais velhos desta escola não são tratados como professores, nem lhes é exigido que tenham formação pedagógica. Quelle est la fonction des membres ici à l'école et quelle est la différence entre les membres volontaires et les membres permanents? Alors, les membres de l'équipe permanente sont 3 personnes. On a une responsabilité qui est d'être garante ultime du bon fonctionnement de l'école. Après, on a les mêmes droits et devoirs aussi que les autres membres de l'école, qu'ils soient volontaires ou bénévoles, ou qu'ils soient membres jeunes inscrits à l'école pour une scolarité. On n'en est pas à dire que c'est notre système qui prévaut, qui est la meilleure façon de s'épanouir, etc. Idéalement, on aimerait que chacun puisse choisir la façon dont il a envie d'apprendre et de grandir. Et on est une option. Ok, donc on va passer au vote. Qui est pour valider la période d'essai de Paolo? Qui est contre? À grande liberdade das escolas democráticas não corresponde o caos. Semanalmente, os membros reúnem-se em assembleias onde podem falar sobre um conflito que os incomoda ou a criação de um estúdio de música. Si tu es d'accord, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça te fait, cette nouvelle expérience En fait, non, c'est comme à la maison, mais avec d'autres gens. Neste dia votou-se a entrada de novos membros jovens, Luce e Ninon. Ok. Qui est pour valider la période d'essai de Luce? Et qui est contre? Et qui s'abstient? Ok, donc la période de Luce est validée. Tu es officiellement membre de l'école. Nesta escola, todos podem ser como são, sem que lhes seja exigido o diploma X ou Y, que participem mais, que falem menos, que tenham muito bom em vez de suficiente. Confesso que sinto um certo desconforto com esta liberdade quase total. Ao mesmo tempo, causa-me alguma inveja. O paradigma do qual partem as várias experiências de escolas democráticas são que o autor do processo educativo não é o professor, nem é o Ministério da Educação, nem é o autor do manual. É cada um dos alunos. São escolas onde se promove a colaboração, a autonomia e a responsabilidade e não a passividade e a assimilação de conhecimentos. Estou a crer que nós não podemos, de facto, conceber a educação se não for democrática. Por uma razão simples. Ninguém aprende contra a sua vontade. E as crianças e os jovens têm imensa vontade de aprender. A verdade é que a maioria das escolas não é muito democrática. Por vezes parecem fábricas, onde só os resultados importam. Os alunos estão sujeitos a avaliações frequentes, médias, trabalhos de casa em excesso. The pressure today is not just felt by students, but also by teachers, school leaders, and system administrators. In an effort to improve education, the government has brought more accountability into the system, and what that means is that there is much more emphasis on testing and performance on the exam. When you think about the pressure that exams are putting on young people's mental health, it is clear that when a person is measured on only one dimension, and that's the academic dimension, it disregards artistic ability, social, emotional ability, and we are not only having a negative impact on mental health, but we are also losing the parts that make us fully human. Em Portugal, 88% dos alunos de 15 anos diz ter medo de receber más notas. É um número significativamente mais alto do que a média dos países da OCDE. Em alguns países asiáticos, a pressão dos bons resultados atinge níveis extremos. No índice que mede a satisfação média com a vida, alunos sul-coreanos e chineses
são os que se sentem menos satisfeitos. They are working extra long hours, not just in school, but also when they get home, they are doing their homework, they're practicing for the exam. When they don't do well in their exam, this puts a negative pressure on students, and that leads to negative side effects. So, for example, in some countries, you see an increase in suicide rates because kids have not performed well in exams. So this is a deep question. Why do we have an education system that puts so much pressure on learners that they're willing to take their own life? Consciente da necessidade global de repensar os sistemas educativos, a Finlândia foi dos primeiros países a passar da preocupação à prática. Nos anos 80, reformou profundamente o sistema de ensino, reduziu o tempo de aulas, acabou com os exames nacionais e diminuiu o trabalho fora da sala de aula. Em Portugal, aos poucos, algo também está a mudar. Há 10 anos apenas, nós tínhamos 20 escolas em Portugal que tinham a possibilidade de gerir com alguma, pouca, flexibilidade os currícula. Hoje em dia, 100% das nossas escolas podem gerir até 25% do currículo. Isto significa que qualquer escola neste país, querendo, pode selecionar que conteúdos quer acrescentar, que conteúdos quer retirar, mantendo aquelas que são as aprendizagens essenciais. Nós temos muita tendência de importar modas de fora. Toda a gente olha para o milagre finlandês. Mas, de facto, nós temos muitas finlandesas em Portugal. Há muitas finlandesas nas nossas escolas. O agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva foi um dos 6 que integrou o projeto piloto de inovação pedagógica promovido pelo Ministério da Educação. Esta escola é muito mais avançada do que as escolas em que eu estive. Até tentava implementar determinadas coisas e que era travada pelos mais velhos. Bom dia! Tudo bem, meninos? Preparados para mais um dia? Deu uma abertura para voltar o bichinho da educação. É como um amor, que às vezes se não for alimentado vai diminuindo, vai se dissipando. Bom dia, em silêncio, bom dia. Quando o aluno tem confiança em nós, tem muito mais abertura para a aprendizagem. E essa parte que eu começo logo a trabalhar inicialmente. Ter empatia. Por isso é que eu faço um jogo que é o jogo do bom dia. Bom dia, Madalena. Todos se cumprimentam. E têm que olhar nos olhos. Bom dia, Gustavo. Um feliz dia, amor. É essa parte que é muito importante para depois conseguirmos ir à outra parte. Os conteúdos, a responsabilidade, a autonomia, a cooperação. Mas, na minha opinião, essa parte só é possível trabalhando esta parte emocionalmente antes. Ouçam, ali têm as operações e vão ter que programar o Bluebolt para o resultado da operação. Se não acertar no resultado da operação, passa a outro. Aqui na escola nós temos a robótica e a escola está toda virada para estas ferramentas que irão ser precisas no futuro. Eu estou aqui e quero chegar aqui, qual é o percurso mais fácil? Deixa ele pensar, deixa pensar. Eles estão super estimulados com as tecnologias. Quase todos eles em casa jogam no telemóvel e nós temos que ir ao encontro deles. Não podemos chegar aqui, é isto, expor, façam no manual. Não é assim que eles aprendem. E nós também não. De manhã acordo e fico entusiasmado por vir para a escola. Eu também. É como aprendemos da outra forma, mas com mais diversão. Aqui é muito fixe. Cada vez mais as escolas têm consciência que esta atenção indisputada de 90 minutos não é possível. Nós podemos tentar,
nós podemos tentar transmitir conteúdos. Eles é que não vão ser aprendidos. E, portanto, as escolas estão a tentar, eu diria, quebrar esta rotina quase inexorável de ensinar, decorar, memorizar, debitar num teste, esquecer. Fechem os olhinhos. 2, 3. Nós vamos para uma sala, que é a sala multissensorial, em que vamos parar, que é tão importante. Respirar. Ouvir-nos. Tentem sentir os vossos músculos. Vão sair alunos emocionalmente mais estáveis, com bons valores, sabendo trabalhar cooperativamente, que é muito difícil, e nós nos nossos empregos temos que saber fazer isso cada vez mais. Vamos esticar os braços como se nos estivéssemos a espreguiçar. Podem esticar mais uma vez os braços. Já descontraímos? Pronto. Agora vamos abrir o nosso caderno de matemática. Também existem aulas dispositivas, mas por um período curto de tempo. Temos que sintetizar. Mas o ideal é ser o aluno a fazer. Quando o aluno faz, quando é ele a executar, a aprendizagem é muito mais eficaz. Pode não ser o aluno que saiba tudo, que seja... Não, aqui na escola não. Mas vai sair um aluno com muitos conhecimentos e com muitas ferramentas que serão precisas e serão necessárias no futuro. Carolina, o que é que tu pensas que mereces nesta manhã? Azul. Azul? Concordo contigo. Podes lavar as mãos e formar a fila. Nós temos que mudar se os queremos agarrar. Lavaste as mãos, Daniel? Porque eles, nos alunos, não são os alunos que nós éramos. Ai, está mesmo a cair. Porque eles não vão estar aqui uma hora a ouvir-nos. E chegamos aqui, despejamos a matéria e vamos embora. Esquece. Não existe. Ai, puxa. Vai, puxa, Enzo. Tu consegues. Caiu. Boa! Devagarinho. Não com a velocidade que todos gostaríamos, mas devagarinho acho que as escolas já vão começando a perceber que há necessidade de mudar. A escola pública é um dos pilares da Revolução Francesa e do pensamento iluminista do século XVIII. Pensadores como Diderot, Voltaire e Rousseau acreditavam que a educação era a ferramenta mais poderosa para a felicidade e, por extensão, para a mudança social. Bebendo dessa ideia, a Constituição Francesa de 1791 estabeleceu uma educação pública comum, gratuita para todos. Foi o início da democratização do ensino que pôs fim ao elitismo da educação religiosa no mundo ocidental. Temos que ser cautelosos quando fazemos a crítica ao sistema educativo que temos, à escola que conhecemos hoje. Temos que reconhecer que foi ela que nos trouxe até aqui e que nos permitiu vencer a batalha do acesso à escolarização. A batalha que temos agora pela frente é a batalha do sucesso na educação. Ou seja, preocupámos-nos até aqui em ensinar todos, agora temos que nos preocupar em ensinar cada um. Na pátria que nos deu o ensino de massas, os membros da École Dynamique põem em prática uma filosofia de educação alternativa. Procuram a felicidade. Não escondo o choque que sinto ao ver jovens agarrados aos comandos, completamente imersos em mundos virtuais. Imagino os meus filhos deliciados e pergunto: quanto tempo poderiam passar aqui?
C'est un sujet qui fait peur aux parents, qui fait peur à beaucoup d'adultes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils décident de passer leur journée à jouer aux jeux vidéo, ce qui est d'ailleurs possible ici. On peut passer sa journée à jouer aux jeux vidéo, si on le choisit. Et en fait, ici, coexistent des opinions très différentes sur les sujets. Et ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne fait surtout pas, c'est prendre le pouvoir sur la liberté de l'autre de décider pour lui-même. Vous avez déjà des résultats visibles? Souvent, quand on nous pose cette question, on se demande si les jeunes vont à l'université, s'ils arrivent à s'insérer dans le monde professionnel, etc. C'est qu'on pense tellement que chacun est libre de s'autodéterminer et de décider pour lui-même qu'on ne définit même plus pour les autres ce que ça veut dire de réussir. Et donc, on ne sait pas au final quel est un bon résultat pour quelqu'un. Même ça, c'est à questionner. A École Dynamique baseou-se na Sudbury Valley School, fundada em 1968 nos Estados Unidos. Ainda hoje dá oportunidade a 200 alunos de crescerem em total liberdade. O mesmo acontece na Summerhill, a escola britânica que inspirou a norte-americana. Na origem destas escolas está uma ideia de Rousseau que propunha um sistema educativo no qual os educadores alimentam as capacidades e os desejos inatos das crianças, não corrompendo o estado original de bondade e alegria do homem. Quand j'ai voulu changer de travail parce que c'était quelque chose parce que je le vivais mal finalement, je me suis retrouvée à me dire mais qu'est-ce que je fais en fait? Je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? J'étais dans un schéma où l'objectif c'était d'atteindre une photo imaginaire de l'élève modèle qu'on aurait accroché dans la classe. J'avais en fait surtout besoin de plaire, je pense, à mes professeurs, mes parents, etc. Mais du coup, j'ai jamais appris dans tout ce parcours à savoir qui j'étais. Apercebo-me que vários destes adultos chegaram à École Dynamique após um período de crise que os fez questionar as ideias tradicionais de sucesso e de escolarização. I had a very difficult emotional life. Everything that I had to go through, they don't have to go through. And so, hallelujah. Like, good for them. If I can contribute to creating a world that's better for children, then that would be very, very meaningful. Os adultos também passam por uma grande transformação, enquanto buscam lembrar quem são, reaprender a liberdade da infância. Neste processo, os jovens, com uma visão desformatada, tornam-se os melhores mestres. La majorité des gens sont pas très épanouis dans leur travail ou changent de travail parce que ils se connaissent pas en fait. Et l'école, c'est quoi? Alors on a l'école jusqu'à 18 ans pour nous préparer au bac. Le bac, c'est pour nous préparer aux études. L'étude, c'est pour nous préparer à notre travail. Et le travail, c'est pour après dans le travail, il y a le patron du patron. Et ça s'arrête jamais en fait. Là, c'est totalement différent. Je suis à mon rythme et c'est mieux pour moi. Tu es content? Ah oui, bien sûr, je suis. Voilà. Schools need to not only pass on knowledge to students, but they need to be challenged. They need to help them learn to learn. Because if they don't, we won't see human progress. And that requires creativity, collaboration, critical thinking, problem solving, empathy, being able to understand what the learner is going through and really help them, guide them on their journey as they learn and become much better in their craft. So as a teacher in the future, it's not just about your subject knowledge, but it's also the social and emotional skills. It's the ability to coach and facilitate learning that will be crucial in the future. A Unesco diz que são precisos 69 milhões de novos professores até 2030.
Esta é a única forma de atingirmos o objetivo de acesso universal à educação primária e secundária de qualidade em todo o planeta. O problema é mais urgente em África, onde o enorme déficit de docentes se alia ao grande potencial de crescimento da população. Faltam 17 milhões de professores em todo o continente. Em Portugal, na próxima década, quase metade dos professores vai reformar-se. E o número de novos licenciados não chega para compensar os que estão de saída. Nos últimos 10 anos, o número de alunos candidatos à docência baixou 50%. Nós não estamos a conseguir atrair jovens candidatos para a docência, que é uma profissão nobre, muito valiosa e de um interesse absolutamente estratégico para qualquer país. O segredo do milagre finlandês, se é que existe, conta-se em poucas palavras. Estatuto social dos professores, remuneração, acesso à carreira exigente e muito apoio ao longo da carreira dos professores. Eu penso que esta crise pandémica, desse ponto de vista, veio permitir dar maior visibilidade ao trabalho solitário de centenas de milhares de professores neste país, e a sociedade apercebeu-se de quão difícil é ser professor e apercebeu-se também como em muito pouco tempo as pessoas foram capazes de se reinventar para que nenhum aluno ficasse para trás. Crianças que vêm de comunidades com carência têm, à partida, uma probabilidade de chegar ao 9º ano e 50% delas já chumbou. 50%. Se nós falarmos de crianças que não vêm destes contextos socioeconómicos, falamos de cerca de 9%. Isto não é porque elas têm menos potencial, não é porque são mais preguiçosas ou porque não querem. É porque elas têm um conjunto de barreiras adicionais e muito menos apoios. Quando deu aulas em regiões desfavorecidas da Índia, onde faltam professores, Maria contactou com cenários de pobreza em que as crianças são deixadas para trás. Ao regressar a Portugal, esta investigadora bioquímica, que não é professora, deparou-se com problemas semelhantes e encontrou uma solução. Nós recrutamos profissionais de diferentes áreas. A riqueza com que olham para o problema, a forma como veem soluções, são muito diversificadas. E damos-lhes a possibilidade de trabalhar connosco por 2 anos letivos. Por 2 anos letivos, eles vivem a desigualdade educativa na sua escola. E o que vivem, aquilo que veem, aquilo que experimentam, faz com que se comprometam com a desigualdade educativa para a vida. Sobre música, não é? A Teach for Portugal pertence à rede internacional Teach for All, que ajuda a formar mentores para apoiar os professores no ensino. O processo de formação na Teach for Portugal é um plano de formação contínuo, digamos assim, e é baseado na teoria do desenvolvimento da liderança. Portanto, lidera-te, lidera com os outros e lidera a mudança. Depois, o plano de formação estende-se ao longo dos 2 anos. Nós temos sessões de formação quinzenais, temos sessões de coaching mensais e respectivas sessões de feedback. Estes mentores, eles não são professores treinados. E, portanto, eles estão aqui para potenciar a ação do professor em prol e em benefício do aluno. We're going to spend our lesson analyzing some advertisements. So, we're talking about technology. O nosso objetivo, que é comum, nosso e dos professores da escola, é o 100%. É que nenhum aluno seja deixado para trás, que todos consigam. António, tudo ok? Não podem pôr os dedos à frente do código, já sabem, senão não consigo digitalizar. Yeah. O que é o slogan, então? Vamos lá analisar, ver se vocês perceberam o que é o slogan. Se ficam a perceber o slogan... A nossa colaboração com o professor surge de forma muito fluida, muito natural. Dentro de sala de aula nós utilizamos diferentes modelos de colaboração, consoante os objetivos da aula, os conteúdos, a turma e também, claro, as mais-valias do próprio professor e do próprio mentor. Respondeste à opção B. O que é que respondeste à opção B?
Eu primeiro pensava que era o Alguer, mas o Alguer termina na circunferência, não pode ser. Termina? Estas relações genuínas com o aluno, que o aluno desenvolve com o mentor e que leva também para a aula com o professor-mentor, fazem com que o aluno se sinta mais capaz de falar, de se abrir, de comunicar. E isso permite-nos trabalhar uma série de questões fundamentais no ensino, como a gestão emocional. No primeiro ano de Teach for Portugal, somos desafiados a fazer um relatório de contexto. O que é este relatório de contexto? No fundo, é conhecer a nossa comunidade onde estamos inseridos. Eu vi no relatório de 2017-2018 que 86% dos alunos do segundo ciclo, das comunidades ciganas, tinham reprovado. E no segundo ano, quando éramos desafiados a criar um projeto comunitário, eu não conseguia parar de pensar nestes 86% de alunos que tinham reprovado. Os ciganos costumam normalmente sair da escola mais cedo, porque não nos dão a oportunidade de abrir portas para entrarmos num novo futuro. Mas, graças a Deus, em primeiro lugar agradeço a Deus e segundo a você. Obrigado. Você dá uma força para poder continuar, que nem todos nos dão. Queremos mais confiança. É engraçado ver os pais, quando veem uma figura da escola, eles abrem as portas, falam das expectativas que têm para os seus filhos. Isto é fantástico porque nós podemos, em conjunto, construir uma visão para o futuro desta criança. Eu já saio daqui todo contente. If you have a hybrid model where you're bringing in other professionals to come into the classrooms to impart their knowledge, their wisdom, and their skills, and to build the confidence in learners that they can be prepared and they can apply their skills in new ways, then it will be very helpful, not just for the learner, but also for the teacher who's under constant pressure and is stressed. So there are three words: advertisement, ad. Aquilo que nós vimos do conjunto total de alunos com que trabalhamos é que houve uma redução de cerca de 50% das negativas do primeiro para o terceiro período. 95% destes professores acredita que trabalhar com o mentor em sala de aula lhe permitiu chegar mais longe com os seus alunos. O que nós queremos, a nossa ideia é que nos próximos 5 anos sejamos capazes de, no fundo, chegar a cerca de 150 mentores por ano. Nós pudéssemos ilustrar aquilo que fazemos, nós somos quase o penso rápido, não é? E eles são aqueles que vão resolver as causas do problema. Para podermos assegurar aos programas um nível aceitável em todos os seus aspectos, tendo em vista, mas também... Acreditamos há muito tempo que a tecnologia por si só pode salvar a escola. É uma ideia tentadora. Não são necessárias reformas estruturais, basta disfarçar o que existe com ecrãs. I think technology should be used to personalize learning so that every learner feels empowered and they can progress at their own pace and learn in a way that they get the right feedback at the right time. Olá, como é que estão? Prontos para mais uma aula? Sim! Durante a pandemia, jovens de todo o mundo passaram a ter aulas na televisão, nos telemóveis e nos computadores. No início houve quem dissesse que seria o fim do tédio e do desinteresse dos alunos. Mas bastou-nos pouco tempo para perceber que não resultava. Technology by itself doesn't revolutionize anything. It still requires humans, and it still requires us to use it in the way that it is intended to be used. Over the lockdown, the in-person teaching has moved online, but the way of teaching has still remained the same, where somebody is delivering a lecture, students are preparing for an exam. What we need to see in education is a fundamental shift in how people teach and how students learn. Eu não sei se somos uma família diferente.
Sei que somos uma família que fizemos uma escolha diferente. Isso é uma luta de quê? É uma luta de ferramentas. É a luta das ferramentas de limpeza. Quem chega lá primeiro? Quem chega lá? Quem chega lá primeiro? Está aqui uma bota. E é gigante. Aquilo que temos muito na escola é a separação de disciplinas. Mas nós gostamos muito de pensar na aprendizagem assim. Que nojo! Para eles faz muito mais sentido perceber que a vida está toda ligada, que não há separação. Sim, põe aqui. Tu tens o plástico? Eu acho que a tua está a ganhar, Vicente. Pois está, olha quanto plástico há numa praia. Eles preocupam-se muito com a questão do plástico, do ambiente. Tá bom. Preocupam-se muito com a questão dos animais. E tudo isso são momentos muito enriquecedores para eles. E eu posso garantir que quando eles se sentam para olhar para um manual, eles identificam muitas vezes coisas que já viveram e que já viram. Achas que conseguimos salvar esta praia? Não vamos deixar de tentar, pelo menos, não é? Vamos, vamos. Aqui buscar o casaco. Eu optei por deixar a minha vida profissional ou suspender temporariamente. Optámos pelo ensino doméstico, uma modalidade que faz parte da escola pública e da escola privada também. Olha, e os tomates é uma ratoeira, não é? Os tomates são o quê? É um vegetal ou é uma fruta? Uma fruta. Ah, uma fruta, pois é. Os tomates são... Muitas vezes podemos pensar, educar é cumprir o currículo. Educar não é isso, não é? É possível aprender em qualquer momento, estejamos nós a fazer o que estamos a fazer. Qual é a cor que tu estás a tentar obter? É castanho. Castanho quê? Um castanho tipo como da cor das árvores. Eles são muito pouco apegados à televisão. Aquilo que fazem livremente aqui, no tempo que têm livre, é mesmo isso, é brincar. Pintam, mas é sempre uma coisa que parte naturalmente deles. Qual é a pergunta que tens que fazer aqui? Como se faz o castanho? A escola poderia ser uma escola diferente. Não, é aqui, é com Z, filho. O mais importante aqui de transmitir aos alunos seria capacitá-los, dar-lhes competências que lhes permitissem, ao longo da vida, adaptarem-se a essa constante mudança do mundo. Eu não estou a dizer que não dá, mas a maioria das escolas não é um exercício democrático. Não deixa de ser curioso que o ensino doméstico em Portugal cresceu 100 vezes em apenas 10 anos. Cada vez mais também as famílias, no seu projeto educativo familiar, reconhecem que a escola não está a dotar as crianças com as capacidades e com as competências de que elas necessitam. Eu julgo que isto é um sintoma de que, de facto, as nossas escolas têm cada vez mais que ensinar e educar os alunos e ajudá-los a aprender a fazer as perguntas certas e não apenas a acertar nas perguntas dos testes. Num projeto como o nosso, familiar, há um momento que nós vamos ter que realmente preparar a nossa aprendizagem mais flexível e livre, porque os alunos em ensino doméstico têm que fazer as certificações das competências na escola. No meu primeiro teste eu fiquei um pouco nervoso, mas depois nos segundos já sabia como é que era aquilo. O que nós fazemos é tentar dar-lhes tudo para que eles possam, em qualquer que seja a situação, ter essa confiança de dizer eu consigo fazer. E essa própria questão do erro é um momento de aprendizagem muito importante. Eu estudo meio tive 90, a português tive 70, a matemática tive quase 80. A nota para mim não é importante. O que é importante é passar e saber a matéria. Este aqui está na casa do quê?
Tudo bem? O pai! Quem escolhe um percurso diferente daquilo que é a norma, questiona-se sempre. Hoje eu já me sinto muito mais confiante porque eles não estão isolados no mundo. Os meus filhos não socializam só com o mesmo grupo. E também não estão limitados aos pares da mesma idade. Hoje sentimos que chegamos ao ponto em que o nosso projeto familiar é bem recebido por todos e todos dedicam energia para que ele seja realmente um projeto feliz. De vez em quando vem a pergunta, até quando? E a nossa resposta é sempre a mesma, até eles quererem. E no primeiro momento em que eles disserem, eu gostava de ir à escola, perceber como é que lá se aprende, então nós vamos apoiar igualmente. Nós vamos dizer, vai, experimenta. Nós hoje vivemos uma realidade em que aprende-se dentro da escola, não se aprende fora da escola. Temos também a assunção de que o espaço da aprendizagem é aquele, tem um portão e tem uma placa em cima que diz escola. No futuro próximo não será assim. Nós devemos ter vários contextos de aprendizagem, todos eles contribuirão cada vez mais para o processo educativo, libertando o espaço escolar para as tarefas que exigem interação, que exigem o confronto, mediados por professores, que estarão capacitados não só para assegurar a transmissão de conhecimento, essa componente manter-se-á sempre, mas também e sobretudo a digestão da informação a que as crianças têm acesso. E agora partiu-se Para Alexandra e o Miguel, as notas dos filhos são um detalhe pouco importante. Mas muitos pais são incapazes de pensar noutros moldes. E o que eu vejo é que, cada vez mais, o valor dos jovens depende dos muito bons ou dos 20 que levam para casa. Então, Tomás, já te orientaste aqui? mais ou menos. O Tomás está um bocadinho... Como pai, espero não estar a cometer esse erro. Mas sei que ainda não abandonei a ilusão de as boas notas serem a garantia para uma vida bem-sucedida. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose au fait que je préside cette réunion, juste cette fois-ci? Ok, parfait. Alors je présiderai cette réunion. On va... Quando Auguste chegou à École Dynamique, mal conseguia expressar-se. J'ai fait 3 ans ici. J'ai pas appris beaucoup de mathématiques, j'ai pas appris beaucoup de physique, mais j'ai appris beaucoup de choses de vie en communauté. J'ai discuté avec beaucoup de gens très différents, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont arrivés qui avaient beaucoup plus de respect pour moi que moi j'en avais moi-même pour moi. Et en fait, l'école m'a redonné confiance en moi, l'école m'a appris à parler. Enfin, avant, j'alignais pas de mots en fait. Maintenant, je suis capable de discuter. Je m'en souviens plus du tout, il n'y a pas de pédale sur ce piano et je vais pas réussir, il y a beaucoup de monde, je suis tout stressé, je suis désolé. Toutes ces choses-là, en fait, c'est une deuxième maison, pour moi, c'est une deuxième famille, parce qu'ils sont... En fait, ils m'ont donné une vie que... Pardon. Non, c'est... Ils m'ont donné une vie que le collège m'a enlevée. Et voilà, c'est pour ça que c'est aussi fort. Du coup, voilà. E eu sou tímido assim. Ao fim de 3 anos, o poder de argumentação que Auguste desenvolveu na École Dynamique ajudou-o a conseguir um lugar numa das mais prestigiadas escolas de informática de França. Je pense que c'est ce qui est très touchant pour nous dans l'équipe. On voit vraiment des jeunes prendre confiance, sourire, se poser, vraiment une posture même physique qui s'ouvre, en fait, quelque chose qui s'ouvre et que les gens qui sont là ne sont vraiment pas là pour les juger, et qu'ils soient d'ailleurs adultes ou jeunes, et qui peuvent véritablement être qui ils sont. Si tu aurais un jour des enfants, tu aimerais qu'ils peuvent fréquenter une école comme l'école Dynamique? Oui, j'aimerais beaucoup que mes enfants, si j'en ai, puissent avoir accès en fait à cette liberté
qu'ils aient le choix de dire j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire, ou je veux pouvoir faire ce que je veux en fait. J'aimerais qu'ils aient le choix. No geral, metade dos jovens desta escola escolhe continuar algum tipo de educação superior. Os restantes optam por outros caminhos. Allons-y. C'est pour vous. C'est pour la salle Les escaliers. Par ici. Tu trouves qu'être ici à l'école démocratique t'a donné des... Comment dire, des capacités? Ouais, c'est ça. Mon français, c'est toujours... Bah ouais, je comprends si vous venez de notre pays. Mais je trouve que, moi, quand je suis arrivée, je me sentais chez moi pendant la visite. Ouais. Mais bon, voilà. Donc après, moi, je trouve que c'est une super école et... Franchement, moi, je pense que si elle n'existerait pas, je sais pas comment j'aurais fait parce que, en fait, j'ai été en phobie scolaire, donc, c'était un peu compliqué et grâce à ma mère, j'ai découvert et je suis contente. Ça va? Tu passes une bonne journée? Ouais. Não consigo imaginar a ousada e criativa Liana como uma jovem insegura e aterrorizada. Est-ce qu'il y a des différences que vous voulez remarquer du point de vue personnel et même comme étudiante? C'est le jour et la nuit. Et maintenant, elle va à l'école en courant. Elle est très pressée. Elle est super déçue quand je viens la chercher trop tôt. Elle n'a pas envie que ce soit les vacances. Enfin, voilà. Et elle est vraiment dans un épanouissement. Enfin, moi, je vois que même à la maison, il y a des choses qui changent. Elle arrive à plus ranger ses affaires. C'est la vie en communauté aussi, je pense, qui s'apprend. Donc, il y a moins de conflits à ces sujets-là. Voilà. C'est fait. On attend encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Apesar de todas as dúvidas e medos que a École Dynamique possa levantar, tenho a certeza de que aqueles que não conseguem ou não querem adaptar-se têm o direito a procurar e construir um espaço. So the way the world is adapting and changing, it's changing at such a fast pace that by transmitting the same knowledge, the same set of theories that have been taught 100 years ago, it doesn't help with progressing, it doesn't help with solving the big problems that we face today, whether it's climate change, whether it's poverty or inequality. Em Paris, Rio Maior, Grijó e no Montijo, conheci sistemas e filosofias que me mostram que não há apenas uma solução para a escola do futuro. Acredito hoje que a solução tem de passar pelo respeito, pela diferença e pelas necessidades de cada um. A isto dá-se o nome de personalização do ensino. I would like the future of education to be much more relevant, fun, engaging, and inspiring. A future where every learner, irrespective of their race, their gender, their socio-economic background, feels empowered by learning. A future where education doesn't stop when you turn 18 or 21, but it's a lifelong process of learning, of curiosity, and of using what you learn to solve the big problems that the world faces today. Desejo que a escola, todas as escolas, deem a todas as crianças o que for necessário para que não percam a curiosidade, o gosto de aprender, a alegria de descobrir o próprio caminho. Talvez assim possam ser felizes.